Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da pizza, teve mais um capítulo, a pizza do INSS agora. Governo Lula pede que o STF suspenda todas as ações de vítimas do INSS contra o governo. Olha que coisa linda isso! Lembra que eu falei para vocês que o pessoal ia cobrar, a gente vai pagar esse prejuízo do pessoal, dos aposentados do INSS, mas nós vamos pagar muito mais, vamos pagar em dobro, quiçá em triplo, porque a gente vai ter que pagar o prejuízo do pessoal que foi descontado indevidamente, vamos ter que pagar isso em dobro, porque o CDC é muito claro, desconto indevido tem que ser devolvido em dobro, e é isso que essas ações estão cobrando, e não, nós vamos ter que pagar uma terceira vez, porque as entidades que estão fazendo desconto vão entrar na justiça alegando que o direito era correto delas, e o governo vai ter que pagar para elas o que estava descontado no INSS do mesmo jeito. Vamos pagar 3 vezes, vai sair do meu bolso, do seu bolso, do bolso de todo mundo. E por que vai fazer desse jeito? Porque a culpa é do governo Lula. Foi o governo Lula que afrouxou os controles para esses descontos e, portanto, evidentemente, incorreu em perícia, imprudência ou negligência. Ou seja, o governo Lula tem culpa nisso daí. E é por isso que ele está sendo processado por esse monte de gente. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui, meu amigo, é uma trobozonga deste tamanho que está entrando em você, em mim, em todos os brasileiros por culpa do Lula. Quem mandou nós elegermos o Lula, não é mesmo? Pois é, eu sei, eu não votei nele também não, mas é isso daí, o Brasil elegeu o Lula. Elegemos o Lula, elegemos um ladrão. O que o pessoal imaginava que ia acontecer elegendo um ladrão para a presidência? Ele ia ser roubado, né? É óbvio, é o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Matheus Arado, Akalanata de Fodoyumio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só relembrando para vocês, o caso do INSS foi o seguinte: haviam controles que foram impostos por Bolsonaro através da MP do 819, acho que é esse o MP, não lembro o número exato, que justamente previam que o desconto só poderia acontecer na conta do aposentado se ele, aposentado, fosse explicitamente lá no aplicativo e aprovasse aquele desconto lá. Se o aposentado não aprovar o desconto, não adianta a empresa dizer que teve, que falou com ele. Não, mas eu falei com ele no WhatsApp, ele clicou no link, então ele aprovou, ele aceitou. Não. A única maneira do aposentado aceitar o desconto é se ele for lá no aplicativo do INSS e dizer que aceita, né? Isso seria o correto. Aí o que aconteceu? O governo Lula não gosta disso. Por quê? Porque o governo Lula ama os sindicalistas, né? Quer ajudar os sindicalistas a todo custo. E aí os sindicalistas estavam com dificuldade de roubar os aposentados. É muito difícil você roubar o aposentado se ele tem que ir lá e confirmar que está sendo roubado e aceita ser roubado sem problema. Fica mais difícil roubar os caras, né? E aí o que aconteceu? O governo Lula, logo que entrou, afrouxou todos os controles do INSS para esse tipo de desconto. Permitiu descontar à vontade. Bastava o sindicato ou associação XYZ, ou sei lá o que for, dizer que o aposentado tinha aceito fazer parte daquela associação para começar a descontar os valores do aposentado na aposentadoria dele. E com isso foram 6 bilhões de reais roubados dos aposentados. A imensa maioria desse valor durante os 2 anos do governo Lula. Por quê? Porque foi justamente no momento que o governo Lula afrouxou as regras. Agora, o que acontece nesse caso? Fica evidente nessa situação a culpa do governo nisso daqui. Por quê? Porque o governo afrouxou as regras. As regras estavam dadas, o governo foi lá, afrouxou as regras e com isso um monte de gente foi lesada. Quem é que tem que indenizar esse pessoal? O governo, né? Agora, repara, o governo Lula falou que vai devolver o dinheiro para os aposentados todos. E eu avisei aqui, eu falei em vídeo aqui, não, isso não vai ser só isso não, meu amigo, não vai ser só isso não. O governo Lula tem que devolver o dinheiro descontado indevidamente dos aposentados em dobro, e mais eventuais outros prejuízos que tenham causado ao aposentado. O aposentado pode alegar que ele se sentiu ofendido, que ele se sentiu enganado, que ele se sentiu invadido e que teve, portanto, dano moral. E o que o pessoal aconteceu? O pessoal que não é bobo não é nada, um monte de gente já entrou na justiça contra o INSS e contra o governo Lula. Tá aqui, ó. Existem 4 milhões de ações na justiça já contra esses descontos dos aposentados e coisa e tal. Aqui, ó, parece que já tem 4 meses. Aí estão dizendo aqui que não, porque no final das contas é litigância de má fé, porque os aposentados, os advogados estão querendo receber dinheiro aqui, ó. 4,1 milhões de ações previdenciárias de gente que já entrou na ação. Lembra, teve 3 milhões de aposentados que foram no aplicativo e reclamaram
de que estavam sendo descontados ilegalmente. O governo disse que vai devolver o dinheiro dessas pessoas que foram avisadas no aplicativo. Mas 4 milhões de aposentados são mais espertos que esses 3 milhões e entraram com uma ação na justiça, porque é lógico, como eu falei aqui, não é só devolver o dinheiro, tem que devolver em dobro, com mais a multa e com mais um monte de coisa. Por quê? Porque o governo tem culpa. O governo fez de propósito. O governo Lula queria ajudar as merda do sindicalista amiguinho do Lula e fez isso de propósito, fez essa lambança de propósito. Então, tá aqui, ó. Paralelamente, estima que aproximadamente 9 milhões de descontos associativos foram implementados nos benefícios pagos pelo INSS nos últimos 5 anos. Eles querem jogar na época do Bolsonaro, né? Mas se você ver o gráfico é muito claro. Na época do Bolsonaro era pouquinha coisa, na época do Lula que explodiu a coisa completamente, né? Aí tá falando aqui, ó, o número pode dobrar com a judicialização dos descontos fraudulentos e coisa e tal. Aí o que o Lula tá falando? E STF, por favor, me salve. Lembra que esse governo é nosso, né? Nós estamos governando aqui, ó. Uma mão lava a outra, né? Aqui, ó. O próprio presidente assina a ação junto com o advogado-geral da União. Ele pede ainda que as decisões já proferidas contra o governo percam eficácia, porque teve gente que já ganhou. O governo já está sendo obrigado a pagar em dobro o que foi descontado do aposentado e com mais indenização, eventuais indenizações. É lógico que indenização, cada caso é um caso, mas tipicamente os advogados pedem o limite lá do juizado de pequenas causas, que é 50 mil reais de indenização. Aí não vai ganhar 50 mil reais, mas vai ganhar 10 mil, 2 mil, sei lá quanto que o juiz vai determinar para o aposentado. Assim, que é um caso clássico de culpa do governo, o governo pegou um negócio que estava funcionando, acochambrou para ajudar amigos políticos do presidente. Lembra que esse negócio todo começou com o sindicato, onde hoje o irmão do Lula é vice-presidente, pedindo numa carta para o Carlos Lupe, aqui ó, o Carlos Lupe aqui, ó, que era o ministro da Previdência, para aliviar, para facilitar o negócio, como é que foi o termo que eles usaram aqui, ó? Fim do bloqueio dos benefícios concedidos a partir de 2019. A partir de 2019, governo Bolsonaro, os benefícios nascem bloqueados para desconto da mensalidade associativa, dependendo que o beneficiário ligue para o INSS ou use o aplicativo para desbloquear. Ocorre que nenhum desses canais funciona. Não, os canais não funcionam porque o cara que é roubado por vocês não quer ser roubado. Então ele não é o canal que não funciona, é o roubo que não funciona, né? Isso tem gerado grande transtorno às seguradoras e às entidades. Como o bloqueio nasce por força de lei, sugerimos que venha uma regulamentação dizendo que o desbloqueio se dá com a assinatura do termo de autorização do desconto. Adivinha? Foi isso que o Carlos Lupe fez, exatamente isso, o que pediu o sindicato do irmão do Lula. Ele que abriu a porteira para essa coisa toda aqui, um erro clássico que o governo fez para ajudar o irmão do Lula e resultou num monte de aposentados sendo descontado indevidamente. Esse pessoal mais esperto, que já entrou com essas ações na justiça, cobrando o dobro e mais indenização, o governo tem que pagar. Não, isso aqui é claro que tem que pagar, né? Aí aqui, ó, o Lula entrou com esse negócio, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que seja declarada a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinam a responsabilização da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos, realizados por atos fraudulentos de terceiro entre março de 2020 e março de 2025. Não, peraí, que negócio é esse? Porque, olha só, foi por culpa do governo. Evidentemente que o governo tem culpa nisso, porque o governo afrouxou a forma como era feito o controle. Havia um controle na época do Bolsonaro, o governo Lula afrouxou esse controle e, portanto, deu causa a esse problema. O governo é culpado, sim, infelizmente. Eu estou falando isso, eu detesto falar isso, porque quem vai pagar vai ser a gente, vão ser os contribuintes brasileiros, o cidadão brasileiro que vai pagar essa trobozonga. Do ponto de vista do Lula, na verdade isso aqui é perfeito, porque para pensar, o governo Lula queria dar dinheiro para os sindicalistas, não queria? O que o governo Lula não quer é isso? O Lula quer dar dinheiro para sindicalista. O Lula não pode escrever um checão lá e dar para o sindicalista, ele não pode fazer isso. Então o que aconteceu? O sindicalista roubou do aposentado, o governo Lula vai e ressarce o aposentado. O que aconteceu no final das contas? O aposentado ficou no zero, ele perdeu, depois ganhou de novo, o governo, o sindicato ganhou dinheiro e o Lula perdeu dinheiro. Ou seja, foi como se o Lula tivesse dado dinheiro para os sindicatos. É o que o Lula queria desde o início. E é isso que ele está pedindo aqui. Só que o problema dessa história, como eu falei para vocês,
o CDC, é claro, se você tem desconto indevido, tem que ter ressarcimento em dobro, e mais o dano moral que você tiver nesse caso. Então, certamente o pessoal vai pedir a devolução em dobro do valor e dano moral. E uma dica, você não precisa de advogado para isso, tá? Você pode ir você mesmo num JEF, Juizado Especial Federal. Tem que ser federal porque é contra o INSS. Então, você tem que ir no Juizado Especial Federal. Não é o Juizado Especial Civil normal do seu tribunal aí. Tem que procurar onde é que é o Juizado Especial Federal para entrar com essa ação, mas você pode entrar sem advogado. Você pode entrar lá, pode você sozinho lá levar os comprovantes todos e fazer a coisa. O governo Lula sempre quis dar dinheiro para os sindicatos, então a parte de tirar dinheiro dos aposentados e depois o Lula pagar, não tem problema para o Lula isso, só que tem o pagamento em dobro e mais as indenizações. E depois a gente ainda vai ter que pagar ainda os sindicatos entrando na justiça alegando que o contrato estava correto e que o fim do desconto das associações está indevido nessa história também. E a gente vai entubar isso também, pode saber. A culpa disso tudo é de quem foi lá e fez a porcaria do L em 2022. Vamos pagar essa lambança por muitos e muitos anos. O que o pessoal imaginava que ia acontecer se você eleger um presidente ladrão? É lógico que aconteceu roubo, né? E você seria roubado, né? Então aqui, ó, para que aposentados e pensionistas tenham a tranquilidade de que o prazo para apresentar seus pleitos não se esgotará com a iniciativa do governo, o presidente pede a suspensão da prescrição das... como ele é bonzinho. Ele está pedindo a suspensão da prescrição, mas quer suspender todos os processos e suspender a prescrição enquanto ele devolve o dinheiro. Só que não basta devolver o dinheiro, tem culpa do governo nisso. O governo tem que indenizar essas pessoas com o dobro do valor que foi descontado. Mais danos morais. Com essa medida, tutelam-se os interesses dos aposentados e evita-se uma grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país. Ô Lula, quem causou essa onda de judicialização foi você, ao querer ajudar o seu irmão, o sindicato do seu irmão, né, a querer facilitar as coisas para ele. Você causou essa lambança, você errou, você diminuiu o controle de algo que estava funcionando e permitiu essa lambança toda acontecer, né? Aqui, ó, não queremos que as pessoas demorem anos para receber, como aconteceu no passado com planos econômicos que foram judicializados. Tá, mas isso daí é uma decisão das pessoas. As pessoas, elas sabem que entrando na justiça vão levar anos para receber, não tenha dúvida. De novo, o que eu estou falando aqui é isso, tá? Se você entrar na justiça, você vai receber muito mais, vai receber o dobro e mais a indenização por danos morais. Mas quanto tempo vai levar isso? Vai levar um monte de tempo. Você vai ganhar em primeira instância, a primeira instância geralmente é rápido, mas aí vai ter recurso, o juiz, como é coisa do governo, vai subir. Então, vai demorar muito aqui? Vai, mas a pessoa vai ganhar muito mais. Aí a decisão do que a pessoa prefere, é lógico, fica com ela que decide o que ela quer. O que você prefere? Receber rápido a merrequinha que já foi descontada sua, ou a possibilidade de ganhar muito mais lá na frente, muito mais dinheiro, né? Aí ele fala que não, porque as pessoas são idosas e podem querer. Não, mas mesmo você sendo idoso, você pode preferir receber mais valor maior mais lá na frente, que em último caso fica para os seus filhos, fica para os seus netos, fica para os seus descendentes, isso daí, né? Então, assim, a decisão é da pessoa, eu concordo, né? Um caminho é o caminho mais rápido, você reclama lá, o governo vai devolver o seu dinheiro, mas vai devolver só o que tirou indevido. Outra coisa é você entrar na justiça, vai judicializar a coisa, é o direito das pessoas fazerem isso. A maioria tá indo na justiça. É lógico, pô, é óbvio. Quero mais dinheiro, pô. Aqui, ó, estamos tentando colaborar para uma redução da litigância de má fé em nosso país. Caramba, vocês fizeram a lambança, porra. A culpa é sua, a culpa é do Lula, a culpa é do PT, que fez essa lambança danada. E a culpa, em última análise, é dos idiotas que fizeram o L, né? Porque todo mundo sabia que botando o idiota do Lula na presidência da República ia acontecer roubalheira, porra. O cara é um pinguço corrupto. O que você acha que vai acontecer elegendo um corrupto? Aí na petição, o Lula ainda tentou tomar a iniciativa a fim de evitar condenações indevidas, a exemplo de determinação de restituição em dobro com base no Código de Defesa do Consumidor. Por que indevida, porra? De novo, teve culpa. O governo fragilizou uma regra que estava funcionando antes e isso causou um absurdo de desconto dos aposentados. A culpa é do Lula. Infelizmente, não dá para representar, não dá para tirar esse dinheiro do próprio Lula, porque deveria poder, né? Eu acho que deveria poder, a culpa foi dele, mas quem vai pagar isso vai ser o governo brasileiro. As pessoas estão corretas, é o que eu falei para vocês. E escuta, porque eu já falei para você que a gente vai pagar 3 vezes essa coisa, não é só 2 vezes não, eu falei já no vídeo e estou reafirmando aqui. Vamos pagar a primeira vez a devolução do valor que foi tirado indevido, a segunda vez a multa do CDC e a terceira vez as empresas que fizeram esse desconto vão entrar na justiça querendo receber tudo de volta porque foi cancelado o contrato de forma indevida na visão dessas empresas, né? Isso é o tamanho da lambança
que o Lula está fazendo, né? E o problema para o Lula, o que isso afeta o Lula? O Lula está querendo dinheiro para a eleição ano que vem, cara. E essas ações agora estão ferrando com o Lula. Por quê? Porque ele está vendo que vai gerar um desastre no caixa dele. E aí, ele está querendo também, aqui ó, o Lula já se comprometeu, no entanto, a ressarcir rapidamente os aposentados e pensionistas que não receberem o dinheiro de volta das próprias associações. Ninguém vai receber o dinheiro de volta das associações. É tudo cambada de escroque, pô, de ladrão, já que os descontos foram viabilizados pelo INSS. E aí vem a outra parte da parada. O Lula está querendo tirar esse valor que vai ser descontado do teto de gastos, ou melhor, do arcabouço fiscal, para ele poder tirar isso, né, poder pagar esse negócio sem prejudicar a gastança de dinheiro que ele pretende fazer esse ano e ano que vem. O STF vai dar esse direito para o Lula? Eu não sei. Eu espero que não deveria. Porque, de novo, o pessoal trata, esse pessoal esquerdista, esse pessoal socialista, trata a coisa como se fosse assim, ah não, tem que cumprir a regra aqui, se a gente conseguiu fazer um gatilhozinho aqui, a gente tira fora aqui, pronto, tiramos fora aqui, agora podemos cumprir uma regra, olha que beleza. O problema não é esse, o problema desse é que você imprimindo dinheiro, você causa inflação. O que o pessoal não vê é que essa regra existe para evitar a inflação. No momento que você contorna a regra com qualquer coisa que você faça, pinta de cor de rosa, chama de arcabouço, chama de teto, chama do que você quiser chamar. No momento que você contorna a regra, você está jogando dinheiro no mercado e isso vai causar inflação. E a inflação é pior para os mais pobres. Quem paga o custo da inflação são os mais pobres. Isso é a coisa mais cruel que esse governo está fazendo, é isso. Achar que está sendo bonzinho. Não! Tira do arcabouço para a gente poder pagar esse pessoal e continuar torrando dinheiro para ganhar a eleição ano que vem, não sei o que lá. Ou seja, é um absurdo aqui, ó. 4,1 milhões de ações previdenciárias que já entraram com isso daqui e devem ganhar mesmo, eu acho que é um absurdo mesmo. Tá aqui a DPF que eles estão falando aqui para ver a DPF aqui. Essa é a coisa. Eu não vou entrar em toda a DPF, é grande, coisa e tal. Mas basicamente o que o Lula quer é isso daí. Ele quer que parem todas as ações que estão na justiça, o que é um absurdo. De novo, a pessoa quer receber rápido, recebe pelo modelo do Lula lá e vai devolver só o valor que você foi descontado de você e pronto. Você quer ganhar mais dinheiro? Vai num JEF, num Juizado Especial Federal, ou chama um advogado, se você se sentir mais confortável dessa forma, e faz aqui, ó. Decisões proferidas por juizados federais vêm determinando a condenação do INSS e a União ao pagamento de restituições motivadas por descontos associativos, mesmo quando ausente a comprovação nos casos concretos de conduta ilícita e nexo de causalidade. Caralho, olha o nexo de causalidade aqui, ó. Aqui, o Lula, tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o presidente do sindicato, que o seu irmão é vice-presidente, entregando uma cartinha pro seu secretário aqui, o Carlos Lupe, da Previdência, pedindo para ele relaxar as regras do desconto de aposentadorias. Ou seja, sim, a culpa é clara do governo. Se não a culpa direta pelo desconto, que esse é das associações, a culpa indireta, né? A culpa pela negligência, imperícia e imprudência. E nesse caso, culpa é culpa, meu amigo. Você tem que pagar a indenização nesse caso, né? Então, é isso daí. O Lula tá fudido, meu amigo. Eu vou te falar. Bom, ele estaria fudido se ele não tivesse com o STF na mão dele, né? Vamos ver qual vai ser a decisão do STF aqui. Eu dou uma banana para você se você adivinhar qual vai ser a decisão do STF nesse processo aqui. Adivinha se vai ter pizza ou não vai ter pizza? Pois é. Infelizmente vai ter pizza. Infelizmente, o STF, como a gente está vivendo esse governo de coligação PT-STF, o STF vai obedecer o PT e vai parar a porra toda. É o que eu falo para vocês. Lembra quando o pessoal do Jornal Nacional estiver falando assim, não, porque tem que ter harmonia dos poderes, os poderes têm que estar harmoniosos. E eu já falei aqui, não, a República não é para isso, a República é para um poder brigar com o outro. Se os poderes estão harmoniosos e coisa e tal como estão agora, é porque estão enrabando você, estão botando no seu cu. É isso que acontece no final das contas. Não pode ter harmonia porra nenhuma. Tem que ser igual na época do Bolsonaro, todo mundo brigando com todo mundo. Isso é o correto. É assim que a República foi feita, para existir um poder brigando com o outro, batendo cabeça com o outro. Quando começa a ficar um amiguinho do outro, quem se ferra é você.